O pastor. Sabe por quê? Ele falou que os mais bonitos é do mês de julho. É do mês de abril, gente. É verdade, não é? É do mês... É do mês de abril. Amém? A paz do Senhor, igreja. É uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui nesta noite para compartilhar com você uma palavra. Creio que Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Amém? Desde já agradecer a Deus por essa oportunidade, os nossos pastores também pela confiança. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu tenho orado muito a Deus para me dar sabedoria para pregar essa palavra. Tenho orado, tenho pedido muito a Ele. E creio que Deus ele vai falar no seu coração nesta noite de forma tremenda. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé para a gente estar lendo esse versículo. A gente vai ser bem breve. A palavra do Senhor nos diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ai, querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui na tua casa. Obrigado por poder vir aqui para te adorar, te exaltar e glorificar o teu santo nome. Pai, me usa como canal de bênção, Senhor, para que a tua igreja seja nutrida nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer menção deste texto. Esse texto é um texto que tem falado muito comigo nos últimos dias. Um texto que tem trazido muita resposta para a minha vida. E eu tenho certeza que esse texto ele pode também trazer resposta para a sua vida nesta noite. O pastor Ed Jorge pregou aqui outro dia, ministrando sobre esse tema, sobre esse texto, falando sobre aflição. Uma palavra que mexeu muito comigo, falou muito comigo. E durante esses dias, talvez meses, eu já vinha trabalhando nessa mensagem para a gente ministrá-la aqui nessa noite. E creio que Deus, de uma forma tremenda, Ele falou o meu coração e creio que Ele vai falar o seu coração também. A gente precisa entender que a palavra que vai ser ministrada nessa noite, ela não pode parar somente nos seus ouvidos. A palavra que vai ser ministrada nessa noite, ela precisa descer para o centro das suas emoções. Ela precisa descer para dentro do seu coração. Ela precisa encontrar um espaço no meio da angústia, no meio da dor, no meio da tristeza. Ela precisa encontrar um espaço no meio da aflição que muitas das vezes a gente está vivendo. Então que essa palavra ela possa encontrar um espacinho aí no meio de tudo que você está vivendo. Amém? Eu quero falar de algo para você nessa noite que afligiu muita gente da Bíblia no passado. Grandes homens e mulheres de Deus foi afligido por esse mal. E esse mal ele tem afligido muitas pessoas nos dias de hoje. Só que muitas pessoas têm coragem de falar, mas muito tem medo por pensar ser mal compreendido. Muitos têm medo. O incentivo de Jesus para você nessa noite é que você não tenha medo de expressar o seu sentimento. O incentivo de Jesus para você nessa noite, expressa a sua dor. Expressa, se tem pessoas que não compreendem a sua dor, expressa para Deus. Porque se você começar a ler a Bíblia, você vai deparar com pessoas que viveram momentos de tristeza.
Pessoas que teve os seus altos e os seus baixos. E a Bíblia não omite nem os altos nem os baixos que essas pessoas atravessaram. Não omite. Não omite no momento que eles estavam fortes, mas também não omite nos momentos que eles estavam fracos. Não omite. Essas pessoas passaram por aflições. Essas pessoas passaram por angústia, essas pessoas passaram por ansiedade, essas pessoas passaram por medo, por pânico. E hora nenhuma a Bíblia omite isso de nós. Hora nenhuma. Só que a gente, muitas das vezes, considera esse mal um pecado. Outros consideram esse mal uma doença. Outros consideram esse mal a falta de Deus. Outros consideram esse mal a falta de fé. Outros consideram esse mal o medo, a ingratidão. Eu não quero trazer para você mais uma teoria nessa noite. Eu não quero trazer o que as pessoas pensam a respeito da ansiedade, da angústia, da aflição. Eu quero trazer para você nessa noite o que Jesus fala sobre a ansiedade. O que Jesus fala sobre a aflição. O que a Bíblia menciona sobre esse problema que tem afetado muita gente nos dias de hoje. O que a Bíblia fala. Você vai ver Jesus falando. Eu falei isso para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição. Mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Uma das primeiras coisas que Jesus fala nesse texto, ele fala da paz que só Ele pode dar. Ele fala de uma paz que você só encontra nele. A paz que excede todo o entendimento. A paz que você está arrebentado por dentro, mas é renovado todos os dias pela presença dEle. Renovado pela presença dEle. É essa paz que você tem que buscar nesses momentos de aflição, de angústia. É essa paz que você só encontra nele. Não adianta você buscar numa viagem, não adianta você buscar numa droga, não adianta você buscar num remédio. A paz que ele dá excede todo entendimento. Ninguém vai entender quando você estiver sofrendo, mas sorrindo confiante nele. Confiante nele. E o que é aflição? Você já parou para pensar que a aflição é o mesmo que a ansiedade? Que é o mesmo que a angústia? Estão todas no mesmo barco ou todas no mesmo saco? Estão todas no mesmo lugar? E Jesus, ele me encanta com esse texto. Esse texto, Jesus está falando para os discípulos, vocês vão passar por aflição. Vocês vão ter medo. Vocês vão ter angústia. Vocês vão ter ansiedade. Vocês vão querer até morrer. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Eu tenho propriedade para falar para vocês o que eu passei. Eu não estou falando baseado em teoria. Eu estou falando baseado em propriedade. Em propriedade. Eu vivi isso e vocês vão viver. O Pai não me poupou disso e não vai poupar vocês também. Não vai. E ele acrescenta, tende bom ânimo. Você sabe o que é bom ânimo? Disposição de espírito. Jesus está falando, quando chegar esse momento, tenha disposição de espírito. Me busque e vocês vão ter paz. Ora, e vocês vão encontrar força. Me busca. E Jesus está falando para eles bem assim, não faça isso só quando vocês têm vontade, não. Disposição de espírito é fazer quando não tem vontade também.
a gente não tem vontade, você acha que tem dia que eu quero ler Bíblia? Tem dia que eu não tenho disposição para ler, mas eu vou ler. Eu leio sem vontade. Tem dia que eu oro sem vontade. Tem dia que eu venho para essa igreja em pedaço, mas eu venho sem vontade. Isso se chama disposição de espírito. Jesus estava falando para eles, quando vier esse momento, tenha disposição de espírito. Quando vier a dor, quando vier a tristeza, quando vier a angústia, quando vier a depressão, tenha disposição de espírito. Faça com vontade, faça sem vontade. Vem para a igreja com vontade, mas vem sem vontade. Ora sem vontade e ora com vontade. Lê a Bíblia com vontade e lê sem vontade. Porque só assim nós vamos encontrar a verdadeira paz. Só assim nós vamos encontrar paz no momento de angústia, de tristeza, de dor. Só assim encontraremos paz. Do contrário, meu irmão, nós não encontramos a paz que excede todo o entendimento. O apóstolo Paulo, ele estava quebrado por dentro, por fora, mas por dentro ele estava renovado. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Estava despedaçado por fora, mas por dentro renovado. Estava despedaçado por fora, mas por dentro vivificado. É assim que tem que ser. E é assim que precisa ser. O nosso problema, eu falo uma coisa muito interessante. Essa semana eu estava falando com a minha esposa. Existem duas coisas, além dessas que eu falei aqui. Além de você ter coragem, além de você ter firmeza, além de você orar, além de você buscar o Senhor. Existem duas coisas muito importantes para que nós sejamos curados. Uma se chama igreja e outra se chama família. Essas duas têm poder para levantar e para derrubar. Essas duas têm poder para curar e para matar. Tem. E eu provo isso para você. Tem poder. E muitas das vezes somos muito mais incompreendidos por aqueles que deviam nos ajudar muito mais. E quando eu falo de igreja, eu quero destacar a igreja aqui em primeiro ponto, depois eu destaco a família. A igreja em primeiro ponto, eu estou falando de você. Eu não estou falando dessas quatro paredes. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de você, marido. Eu estou falando de você, esposa. Eu estou falando de você, filho. Eu estou falando de você, pastor. Eu estou falando de você, pregador. Eu estou falando de você, evangelista. Você tem poder de matar, mas você também tem poder de curar. Você tem poder de levantar e você tem poder de derrubar. Você tem. Muitas das vezes viemos para a igreja, talvez machucado, ferido, querendo que a nossa alma angustiada seja renovada pela presença do Senhor, por uma palavra das pessoas que nos cercam, seja em casa, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pela igreja aqui, pelo culto. E muitas das vezes somos bombardeados por palavras que às vezes machucam a gente ainda muito mais. Enquanto devíamos estar sendo curados, estamos sendo bombardeados por palavras negativas que às vezes machucam mais do que qualquer tapa na cara, do que qualquer soco. Porque a palavra ela tem o poder de ferir muito mais do que um tapa. E voltamos ainda mais machucados para casa. Às vezes estamos em casa, é a mesma coisa. Sabe? Ferido, machucado pela esposa, pelo esposo. Por pessoas que deviam nos ajudar ainda muito mais. E somos feridos por aqueles que estão mais próximos da gente ainda. Sabe? Eu falo que
Ana tinha um sonho. E o cara que tinha tudo para abençoar ela, queria matar o sonho dela. Queria matar o sonho dela. Ela estava onde? Ela estava diante do cara que podia abençoar ela. E o cara olhar para ela e fazer, tu tá bêbada. Só que Ana, ela faz algo que muitos de nós não temos coragem de fazer. Ana faz algo que muitos de nós não temos coragem de fazer. Ana disse para ele, não estou bêbada. Isso aqui não é pecado. Isso aqui não é coisa demoníaca. Não, isso aqui é alma angustiada. Isso aqui é alma angustiada. O Senhor tem o poder de me abençoar. E ele, o que ele faz? Pode ir embora. Sua petição foi concedida. Porque ela sabia que ele tinha o poder de abençoar ela. E tinha o poder de matar o sonho dela, se ele quisesse. Não deixa ninguém matar os seus sonhos. Não deixa ninguém matar a sua esperança. Não deixa ninguém matar. Sabe por quê? Porque tem gente. A gente precisa. Tem coisa que tem que entrar aqui e parar aqui. Mas tem coisa que tem que vir para o centro das nossas emoções. Palavra positiva. Palavra gostosa. Palavra que te motiva. Palavra que motiva a sua alma. Palavra que motiva o seu espírito. Sabe? Retém aquilo que é bom. Joga fora aquilo que não presta. Sabe? Eu falo uma coisa. Que se a gente, quando eu falo gente, eu falo todos nós. Pregadores, marido, esposa, filhos. Se nós, pelo menos, pudesse agir com a mente de Deus, durante esses momentos tão terríveis que muitos de nós atravessamos, sabe? Eu amo Deus, cara. E você precisa entender como é a mente de Deus. Como que é a mente de Deus diante da angústia, diante da depressão, diante da aflição, diante da ansiedade. Eu quero trazer um pedacinho aqui para que você entenda como é a mente de Deus. Outro dia, eu acordei assim por volta de 4 e pouca da manhã. Peguei minha Bíblia, 5 horas, ficou eu um cafezinho. Sentei lá fora na varandinha do meu apartamento, ali onde eu moro, na Lênis. E fui meditar numa palavra e como Deus falou comigo naquele dia. Eu pude entender a mente de Deus no momento de aflição, no momento de angústia que Elias estava atravessando. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, que a partir de hoje você possa agir com a mente de Deus. Quando for falar com o seu esposo, quando for falar com a sua esposa, quando for falar com os seus filhos, quando for subir aqui e pregar, quando você estiver lá no seu serviço, tá? Eu encantei com o que Deus falou com Elias. Elias era um cara que tinha uma intimidade tremenda com Deus, cara. Mas em um certo momento da sua vida, Elias fica depressivo, com medo, e vai parar dentro de uma caverna. E eu acho interessante que Deus chega para ele e fala assim: Elias, que fazes aqui, Elias? Preste atenção na pergunta de Deus. O quão profundo é essa pergunta? Que fazes aqui, Elias? É como se o pastor de Jorge fosse o Elias hoje. Eu quero fazer uma demonstração assim que pequenininha. E se Deus estivesse aqui, nessa posição, e o pastor de Jorge fosse Elias, e Deus falasse assim com ele: o que fazes aí, Elias? Dentro dessa caverna.
Mas não foi isso que Deus falou. Deus fez diferente. Deus fez diferente. Deus fez isso aqui, ó. Que fazes aqui, Elias? Olha a diferença. Que fazes aqui, Elias? Ele não está falando o que fazes aí. Aí é se Deus estivesse lá. Mas Deus estava com ele dentro daquela caverna. Deus estava com ele dentro daquela caverna. O que fazes aqui, Elias? Sabe que muitas das vezes nós agimos diferente? O que é que você está fazendo dentro desse quarto escuro? Sai daí, vai trabalhar. Sai dessa caverna. É assim que muitas das vezes nós agimos, a nossa mente fala. Sai de dentro dessa caverna, vai trabalhar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus é contigo, cara, nessa caverna. Deus é contigo nesse quarto escuro. Deus é contigo quando você sai pelas manhãs aí trabalhando, às vezes até chorando no volante. Se você nunca chorou, pelo menos eu não tenho medo de falar para você que eu já chorei. Dirigindo, chorando e falando com Deus. E Deus falava comigo, estou aqui contigo, cara. Eu estou aqui contigo. Eu estou contigo naquele quarto escuro. Eu estou contigo na noite mal dormida. Eu estou contigo quando você dirige esse carro sozinho. Eu estou contigo. Essa é a mente de Deus, cara. E muitas das vezes nós não agimos assim com as pessoas. Muitas das vezes não agimos assim. Mas se eu encanto com a pergunta, olha o que Elias fala, Senhor, eu tenho servido somente a Ti. Eu tenho me dedicado tudo na obra, te ajudando, cara. Estou trabalhando contigo. E o seu povo quebrou a aliança, mataram os seus profetas, derrubaram os seus altares. Eu fiquei sozinho e eles estão querendo me matar. Se eu encanto com a pergunta de Deus, agora eu encanto mais com a resposta ainda, cara. Eu encanto ainda mais com a resposta. Porque Deus fala para ele, cara, você não está entendendo. Eu reservei 7.000 que não dobrou o joelho diante desses Deus aí. Desse Deus pagão. Eu reservei 7.000. Você não está sozinho, Elias. E Deus falava comigo. Uma coisa muito interessante. Se Elias, que era Elias, que tinha uma intimidade tremenda com Deus, estava escondido, estava com medo. Você imagina os outros 7.000 aonde estava? O que você acha? Você acha que ele estava matando o profeta de Baal? Você acha que os outros 7.000 estavam andando para as ruas tranquilo? Você acha que os 7.000 estavam fazendo tudo sossegado? Claro que não. Mas Deus me dá uma palavra e fala assim, cara, você é referência para os outros 7.000, Elias. Você é referência para os outros que estão com medo também. Você é referência para eles, cara. É necessário que você saia dessa caverna, Elias. Porque você é referência. E Deus falava comigo algo muito importante. Deus falava comigo assim, Elcio, eu preciso de você, cara. Você ainda é referência para muita gente, Elcio. Você ainda é referência para sua esposa, para o seu filho. Você é referência para sua nora. Você é referência para a igreja que você congrega. Você é referência lá no seu trabalho. O que eu quero que você entenda nessa noite, que você é referência para alguém. Tem um monte de gente com medo igual eu mesmo. Tem um monte de gente vivendo angústia, depressão, tristeza. Mas eu quero dizer para você nessa noite que você é referência para alguém. Você é referência para sua esposa, para o seu esposo. Você é referência para os seus filhos. Você é referência nessa igreja.
Você é referência lá no seu trabalho. Você é referência. Elias era tanta referência para alguém. Presta atenção nisso. Deus fala com ele assim: você vai lá. Você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio. Eu vou falar só de Eliseu. Unge Eliseu profeta no seu lugar. Você vai ver que quando Elias passa por Eliseu, não precisou dele falar nada. Ele pegou a capa e lançou. E Eliseu não indagou. Elias era tanta referência para ele, que naquele momento ele entendeu a mensagem. Talvez nessa noite eu esteja lançando sobre você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que você seja ainda melhor do que eu, para que você seja melhor do que o Elcio. Essa palavra ela tem poder de transformar a sua vida. Essa palavra tem poder de curar a sua vida. Essa palavra que está sendo lançada no seu coração nesta noite, como aquela capa que Elias lançou sobre Eliseu. Eu tenho certeza que é uma unção tremenda, como uma unção naquela capa, que é capaz de mudar a sua vida e você fazer coisas extraordinárias no nome do Senhor Jesus. Na sua casa, na sua família, nessa igreja, no seu trabalho, aonde você colocar as plantas dos seus pés, há autoridade sobre a sua vida, porque essa palavra, quando lançada, ela produz vida. Ela produz vida. Aleluia. Aleluia. E eu quero fechar falando da família. Mas antes eu quero dizer para você que você é referência. Você é referência para alguém. Esse é o papel da igreja. Seja a referência. Família. Olha o que foi colocado aqui. Muitas das vezes, quando se trata desse assunto, somos muitas das vezes incompreendidos por aqueles que mais deviam nos ajudar. Família. Somos mais incompreendidos. Falei da igreja, agora eu falo da família. E eu quero fazer menção de uma pessoa aqui nessa noite. Eu pedi autorização ela para me falar dela nessa noite aqui. Eu quero fazer menção da minha esposa. A minha esposa foi depressiva por anos. E muitas das vezes foi muito mal, foi incompreendida por aqueles que mais deviam ajudar ela. E para você ter uma noção, até eu, muitas das vezes fui incompreensível com ela. Até eu. Sabe por quê? Porque muitos rotavam santidade. E dizia para ela bem assim: isso é falta de Deus, Erli. Isso é falta de fé. Olha para a família que você tem. Você não tem necessidade de nada. Isso é ingratidão, Erli. Você está querendo desistir da vida? Olha tudo que você tem. Cadê a fé? Cadê o seu Deus? E muitas das vezes as pessoas não entendem que você luta contra tantas outras coisas. E muitas das vezes contra esse mal é tão difícil de lutar, cara. Você não encontra força, parece. Mas eu louvo a Deus pela vida dela, que ela foi curada. Talvez o maior testemunho dessa noite seja a cura dela.
Sabe? A cura. Porque muitas das vezes ela foi bombardeada com palavras negativas. Sua alma foi bombardeada constantemente por palavras negativas. Mas um dia ela tomou uma decisão e falou assim: eu não posso ficar ouvindo isso. Eu tenho que me alimentar daquilo que produz vida dentro de mim. As pessoas não entendiam que aquilo era uma doença, que aquilo era uma enfermidade e precisava de cura. Precisava de um tratamento clínico, precisava de um tratamento espiritual. As pessoas não entendiam isso. E muitas das vezes, rotando santidade, bombardeava a alma dela com palavras negativas. Outro dia eu estava lendo o Salmo 77, cara. E eu estava lendo Asaf. Asaf, ele tenta de qualquer maneira animar a sua alma, mas ela recusava ser animada. Recusava. Sabe por quê? Porque a alma dela estava sendo bombardeada por palavras negativas. Olha o que ele diz aqui, ó. O Senhor vai me rejeitar para sempre. Olha as palavras que ele bombardeava a sua alma. O Senhor não será mais favorável a mim? Cessou para sempre a sua bondade? Cadê a sua promessa de geração em geração? Esqueceu Deus de ter misericórdia de mim? Ele tentando animar sua alma, mas a sua alma era bombardeada por coisas negativas. Aí no versículo 10 ele fala uma coisa bastante interessante, talvez na sua tradução não é a mesma, a minha é Almeida Revista Corrigida. Ele fala assim: e eu disse, isto é enfermidade da minha alma. Aqui a Bíblia fala que aquilo que ele estava vivendo era uma enfermidade da alma. Você sabe o que é enfermidade da alma? Quais as doenças da enfermidade da alma? Depressão, angústia, medo, pânico, ansiedade e aflição. Essas são as doenças da alma. Essas são as enfermidades da alma. E Asaf fala assim: não, isso é enfermidade minha. Eu preciso mudar o jeito de eu falar, eu preciso mudar o jeito de eu pensar. E aí ele começa dizendo bem assim: vou começar a falar para minha alma dos seus feitos. Vou falar para ela que não há Deus tão grande como o Senhor. Vou falar para ela que sua força foi notória em meio aos seus povos. Vou falar para ele, para mim, para minha alma, que as águas te viram e temeram. Vou falar para minha alma que o Senhor guiou o seu povo como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Sabe o que eu aprendo? Que ele começa então a pregar para a sua alma. Ele começa a pregar para a sua alma. Como o salmista no Salmo 42. Porque está batida a minha alma. Porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Quem sabe é noite de você começar a pregar para a sua alma. Mostrar para ela quão grande é o seu Deus. Quão poderoso é o seu Deus. Sabe? Palavras têm poder de matar. Palavras têm poder de curar. Palavras têm poder de levantar. Palavra tem poder de derrubar. Falar da Erli nessa noite para mim é um privilégio, sabe? Erli hoje tem propriedade para falar desse assunto para qualquer pessoa que está passando por depressão. Erli hoje tem propriedade para falar para qualquer pessoa, sabe? Ela é referência. Hoje ela é referência nessa área. Deus permitiu que ela passasse por esse processo para que ela pudesse ter propriedade para falar desse assunto. Deus permitiu que ela passasse por esse processo para que ela fosse referência nessa área. E eu coloquei aqui que no processo da cura,
Eu lembro um dia que a irmã Sinalva e o irmão Carlinho esteve lá em casa. Ele tinha dias que estava no quarto e não saía. E naquele dia, ali começou um processo de cura. A irmã Sinalva chegou, ela não atendia ninguém. Ninguém podia entrar dentro do quarto. Ela não gostava que ia. Mas a irmã Sinalva bateu naquela porta e entrou para dentro, que é muito amiga dela. E falou com ela bem assim: Erli, eu queria fazer de tudo para que você levantasse dessa cama, Erli. Mas eu vim aqui te dar um abraço. Somente um abraço. E naquele dia, gente, aleluia, eu pude ver o poder de um abraço. Eu pude ver o poder de um abraço. A Erli naquele dia levantou daquela cama. A Erli daquele dia levantou, tomou banho, comeu. E ali começou um processo de cura na vida dela. Clinicamente e espiritualmente. Processo de cura. E no processo dessa cura, ela pôde entender que não era pecado. Ela pôde entender que não era algo demoníaco. No processo da cura, ela pôde entender que não era falta de Deus, não era falta de fé. Era o grito de uma alma angustiada por Deus, por cura. O grito de uma alma angustiada por cura. E eu te falo com você que ela encontrou Deus. Ela encontrou Deus. Não nas palavras daqueles que rotavam a santidade. Não na Bíblia, porque ela não tinha nem força para ler. Mas ela pôde encontrar Deus na força de um abraço. Ela pôde encontrar Deus num marido compreensivo. Ela pôde encontrar Deus nos ombros de um filho amigo. Ela pôde encontrar Deus nas lágrimas. Ela pôde encontrar Deus nas palavras das irmãzinhas mais humildes da igreja. Ela pôde encontrar Deus nos conselhos de pessoas sábias que ia nos visitar. Ela encontrou Deus e foi curada no nome de Jesus. Foi curada. Retém aquilo que é bom. Retém aquilo que vai trazer cura para a sua vida. Sabe, eu tenho vivido momentos desafiadores nesse lugar, nesses últimos tempos. E eu sou um cara que leio muito, oro muito. Eu tenho buscado Deus através da palavra todos os dias. Eu tenho buscado Deus através da oração. Eu tenho buscado Deus nessa igreja. Eu tenho buscado Deus quando eu vou para o meu trabalho, cara. Agora eu fico mais feliz que quanto mais longe eu estou trabalhando, melhor para mim é. Porque nessa caminhada eu choro, eu falo com Deus. Eu busco Ele. E muitas das vezes, cara, eu encontro Deus nos conselhos da Erli. Nas palavras que ela transmite para mim, nas ligações que a gente fica 2 horas conversando. Naqueles momentos mais difíceis, mais desafiadores que muitas das vezes eu tenho enfrentado. É necessário que você tenha uma esposa compreensiva. É necessário que você tenha um esposo compreensivo. Para te ajudar nos momentos de luta, de aflição, de angústia. É necessário que você seja um leitor da Bíblia, um cara que ora.
Uma pessoa que vem à igreja comprometido com aquilo que é do Senhor. Você só vai observar isso, muitas das vezes, é quando você está vivendo um momento difícil. Mas eu aprendi uma coisa com Deus. Eu preciso ter um depósito com Ele. Que vai ter dia que você não tem força para ler. Tem dia que você não tem força para orar. Sabe? E você tem que fazer. Tem que ter disposição de espírito. Fazer mesmo sem força. Fazer mesmo sem querer. Mas se você não consegue, você tem um depósito com Ele. Amém? Você nessa noite, eu coloquei aqui, ali não é uma pregadora. Mas Deus deu a ela a oportunidade de viver um processo para ser cura na vida dos outros. Não estranhe o processo que você está vivendo. Esse processo pode ser uma oportunidade que Deus está te dando para que você tenha propriedade, para que você seja referência na vida de alguém. Amém? Vamos colocar de pé. A gente vai estar orando e encerrando. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, sua casa.